Graça e paz, amados, tudo bem? Devido ao problema que tivemos na igreja, problema técnico, o áudio não saiu bem, então a gente decidiu gravar aqui o estudo, aqui em casa, mesmo agora depois do culto, estou meio sem voz aí, mas nós vamos estar passando o estudo do Atos capítulo 6, do verso 8 ao 15, tá? Então, do verso 8 ao 15 diz a seguinte coisa, diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levaram alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito em que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavra de blasfema contra Moisés e contra Deus, e incitar o povo. Os anciões e os escribas, investindo com ele, arrebataram e levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar o costume que Moisés nos deu. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como um rosto de anjo. Até que tá bom. Então, nós aprendemos na quarta-feira passada sobre o início ali da igreja primitiva, que no capítulo 6 o povo foi foi cobrado, né? Porque eles não estavam cuidando da viúva e do órfão. Ou seja, lá no capítulo 3 e capítulo 4 e o capítulo 5, você vai ver dinheiro entrando na igreja de Atos dos Apóstolos e os gregos vendo que o dinheiro estava sendo depositado aos pés dos apóstolos, porém eles em nenhum momento lembravam da viúva e dos órfãos, né? E como a gente falou no estudo passado, do capítulo 6, aí do 1 ao 7, você vai ver Deus falando que Deus se preocupa com a viúva e com o órfão. Então, o fundamento da igreja cristã é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Ou seja, a igreja ela está na terra para duas funções. A primeira, adorar a Deus e servir a Ele. Segundo, servir ao próximo, independente de placa, independente de situação financeira. E não querendo alguma coisa em troca, fazendo só por fazer, né? Porque Cristo não fazia a obra por interesse, ele fazia por amor. Então, a igreja cristã ela tem que fazer a obra por amor. E nós não vemos isso, né? A gente vê aí uma pirâmide, né? A igreja se tornou, que era cristã, hoje se tornou evangélica, e raramente você vai ver a igreja evangélica cuidar das órfãs e das viúvas, né? São muito poucas igrejas aí que fazem obra social. Enquanto a cristã, o fundamento é essa. O fundamento é cuidar da viúva e dos órfãos. Então, quando eles levantam ali, instituir os homens de Deus, homens idôneos, então eles oram a Deus e procuram ali homens idôneos, e entre eles estava Estevão. Estevão, jovem, cheio da glória, cheio da graça, do conhecimento, né? Não conhecimento, cheio da sabedoria do alto. Porque existe diferença entre sabedoria e conhecimento. Quando Adão e Eva pecaram, eles não comeram o fruto. O problema não era o fruto. Quando Adão e Eva quiseram se alimentar da árvore do fruto proibido, que era a árvore do conhecimento, eles trocaram a sabedoria do céu pelo conhecimento da terra. Por isso que você vai ver lá os filhos de Adão, né? Quando eles começam a fazer a lavoura, eles fazem o cobre, né? Caim, ele faz o cobre. E para fazer, ele aprendeu com o conhecimento da terra, né? Foi Deus quem deu esse conhecimento. O conhecimento veio dele, ele aprendeu a fundir a matéria-prima da terra, extrair e fazer o cobre. Então, você vai ver que Adão optou trocar a sabedoria do alto pelo conhecimento da terra. Por isso que tanto o livro de Provérbios como o livro de Salmos, ele pede para que nós
viemos buscar a sabedoria do alto e não conhecimento. Esse é um dos motivos que você vê tantas pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, mas não são convertidas. Elas são pessoas que, se elas precisar pisar e puxar tapete, ela vai fazer. Por quê? Porque elas não são convertidas. Elas têm o conhecimento da teologia. Elas conhecem Deus. Elas colocaram Deus numa maca, abriram Deus e tentaram descobrir como é que Deus é. Elas têm toda a informação, toda a ferramenta de exegese, ferramenta apologética, hermenêutica, conhece os atributos, então, só que não tem transformação de vida. Por quê? Porque eles correm atrás de Deus pelo conhecimento humano e não pela sabedoria do alto. Porque a palavra de Deus diz que você pode ler um versículo várias vezes, mas a palavra de Deus sempre se renova. Quando aquele que busca conhecimento, ele se incha por aquilo que ele já leu e não lê mais, não busca mais, né? Não repete a leitura porque ele já leu. E muitos, né, desses camaradas nem leram a Bíblia inteira ainda, mas estão 10 anos, 20 anos na igreja e nunca conseguiram ler a Bíblia inteira, porque ele já tem conhecimento suficiente da parte humana, mas não tem a sabedoria do alto. Então, essa é a diferença. Então, naquele tempo, em Jerusalém já havia mais de 480 sinagogas. Só para você ter uma ideia, já em Jerusalém. Então, era 480 igrejas judaicas que estavam ali, e no meio deles tinha vários grupos. E esses grupos aí se levantaram contra Estevão. Não porque o Estevão foi até a porta da igreja deles, não, porque Estevão estava numa praça pregando e fazendo prodígios e sinais. Então, toda vez que você vai pregar o reino, fazer a obra para Deus, os religiosos vão se incomodar com você e eles vão tentar destruir você. Então, já tinha ali alguns grupos de judeus. Então, os primeiros eram grupos que eram judeus de nascença, mas eles tinham sido presos em Roma. E quando eles saíram, eles ficaram conhecidos como os judeus, o grupo dos libertinos, ou o grupo dos libertos. Tá? Esse é o primeiro grupo que estava ali. Depois, nós tínhamos ali os sirineus. Os sirineus eram um grupo que vivia na Líbia, mas frequentava o templo. Os alexandrinos também viviam na vizinhança da Líbia. E estes eram contra a igreja de Cristo. Eles eram inimigo declarado da igreja de Cristo. Também o Estevão ali, cheio de poder, cheio de glória, fazia prodígios e sinais. Então você vai ver, ele tinha tanta sabedoria que quando você lê o capítulo 7, você vai ver ele resumindo a Bíblia só no capítulo 7. Ele começa a pegar desde Abraão e chega até Cristo. Então, Estevão, ele resume a Bíblia toda, os 66 capítulos, no capítulo 7. Ele pega desde Abraão, vai pegando a história dos hebreus, entra na cultura judaica e chega em Cristo. Olha que tremendo. E acontece que quando ele vai ser julgado, né, cobrado, porque eles pagam pessoas para falar mal dele e ele tem que ir lá prestar conta, né, porque a religião sempre vai querer saber o que você está fazendo, os doutores da lei. Então, acontece a primeira promessa após a vinda de Cristo. Qual é a primeira? Lucas 12, 11, 12, que vai dizer, né, Lucas capítulo 12, verso 11 e 12, anota aí. Vai dizer que não se preocupeis com o que há de falar, com o que há de se explicar, ou que é a vez de dizer, quando foi levados à frente de magistrados, governantes e autoridades, porque o Espírito Santo que está em vós lhe ensinará todas essas coisas. Então, Estevão aqui, ele teve uma sabedoria do céu, ele tinha tanta autoridade que o rosto dele brilhava como um anjo. E eles não podiam resistir à sabedoria, mas mesmo assim, eles negaram esse sinal do céu e mesmo assim queriam prejudicar Estevão. Então, todos viam ele com o rosto como um anjo, né? Então, e mesmo assim eles conspiravam, subornaram pessoas para mentir.
Ou seja, sempre vai haver pessoas que vão cobrar favores de outras só para que estas venham te perseguir. Toda vez que você estiver fazendo a obra, toda vez que você der fruto, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja no ministério, o diabo sempre vai levantar um religioso para denegrir a tua imagem. Ou seja, tudo aquilo que a religião não consegue abater, então ela denigre a imagem, né? Você pode perguntar para qualquer pessoa que saiu de algum ministério grande aí, que quando ele saiu de lá, ele pode ter saído na bênção, mas a liderança daquele lugar, com medo de que as pessoas vão atrás daquela pessoa e eles percam dinheiro nos dízimos, então eles denigram a imagem, ó, vamos espalhar que esse cara aí saiu rebelado, vamos espalhar que esse cara abriu uma igreja para ganhar dinheiro, vamos espalhar que essa moça aí, esse casal são rebelde, para quê? Para que as ovelhas que estão com eles não venham tomar a mesma atitude que esse rapaz. Então, sempre funcionou assim. A gente acha que, para a gente ver como a Bíblia ela é atual, né? Já acontecia e ainda hoje é assim. Então, existia 3 grupos que existem hoje dentro da igreja, que estão aí no meio evangélico, que esses 3 grupos eles estão, de certa forma, o que eles acreditavam, o que eles defendiam ainda hoje, algumas igrejas defendem. Então a gente vai olhar algumas aqui. Então são 3 inimigos da igreja. Primeiro eram os libertinos. Qual que era a visão dos libertinos? Né? Eles conhecem a graça, mas fazem dela uma desgraça, pregando contra todos os princípios do cristianismo, trazendo a libertinagem para dentro da igreja. Então, ou seja, eles usam a hipergraça. Hoje nós temos aí os libertinos. Quem que são os libertinos? São os evangélicos que defendem o aborto. São os evangélicos que defendem a legalização da droga. São os evangélicos que fizeram as suas igrejas inclusivas, né? Que aceitam o casamento de 2 pessoas do mesmo sexo, que é algo que é contra o que a Bíblia diz. São aquelas pessoas que transformam a graça numa desgraça. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Olha o interessante. O que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, do 1 ao 5. Ele diz assim, ó: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele está dizendo assim, ó, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Agora que estamos na graça, a gente vai permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque muitos pegam esse refrão, muitos pegam essa parte da Bíblia isolada aqui, ó, aquele versículo que também está em Romanos assim, ó, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então muita gente pega esse versículo e distorce ele, como distorce o versículo, como distorce o capítulo 8 de Romanos, né, que diz que agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas ali, depende, a versão contemporânea, que é a original, tem uma vírgula, não tem um ponto. A frase continua dizendo, aqueles que não andam segundo o Espírito, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, só não há condenação se você agora anda pelo Espírito, não mais pela tua alma, não mais pela tua carne. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, agora, porque nós permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja,
Até eu conhecer a Cristo, eu era um pecador. Até eu conhecer a Cristo, eu era um pecador. Quando eu conheci a Cristo, eu deixei de ser pecador. É o que nós acabamos de ler agora. Por que eu deixei de ser pecador? Porque a dívida já foi paga. Jesus já morreu por mim na cruz. Mas o que esse grupo de pessoas aí, um desses 3 grupos de pessoas que a gente vai ver lá na frente, dizem que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Não, nós não somos pecadores, porque a Bíblia também diz que aquele que está em Cristo, a nova criatura é, e este não peca. A Bíblia é mentirosa? Não. Então por que nós pecamos? Porque nós somos falhos. E nós estamos no mundo, o mundo é do maligno. Então você peca por causa da influência maligna. A palavra diz em Efésios capítulo 6, do 10 ao 13, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para impedir, botar o capacete, né? Lá fala sobre couraça, fala sobre armadura, fala sobre escudo, fala espada, mas também fala do capacete para que os dardos inflamáveis do inimigo não venham nos atingir, ou seja, os pensamentos maus que nos fazem, nos induzem a pecar, não venham descer ao nosso coração, tá? Então, é assim que funciona a graça. Por que eu não sou mais pecador, irmão Fabiano? Porque a dívida foi paga. Eu não peco mais? Peco. A diferença é que até você morrer, todos os teus pecados já estão perdoados. Por que já estão perdoados? De novo, porque a dívida já foi paga. A morte da cruz é perfeita. Isso se chama graça. Porém, a lei, a religião, ela diz que você é um pecador e é um miserável e você e que o pecado o pecado te tira da presença de Deus. Não pode, o pecado não pode mais me tirar da presença de Deus uma vez que eu aceitei a Cristo, porque primeiro que sou lavado pelo sangue do Cordeiro, segundo fui comprado por Ele, então sou propriedade dele. Quem é responsável por mim é Ele. Deixa eu desenhar isso aqui para você. Quando você coloca o teu filho numa creche, quem é que paga a prestação para cuidar da criança? É o teu filho que não trabalha ou é você? É você. Porém, se o teu filho lá na creche quebrar alguma coisa, quem que vai ter que pagar a conta? O teu filho que não trabalha ou você que é pai? É você que é pai. Então, já está pago, você pagou. Se você pagou, o teu filho não deve nada, certo? Então, assim é a nossa salvação. O Senhor já nos pagou, já pagou por nós. Nós não devemos nada. Mas, Fabiano, então eu não peco mais. Não. Eu ainda posso estar na condição de pecar. Eu ainda posso pecar, porém não devo. Por isso que a Bíblia diz que eu e você temos livre arbítrio. Eu escolho se eu quero ser escravo do pecado ou escravo do amor de Cristo. Muitos pecam por amor da carne, por amar a carne, por fazer aquilo que a carne quer e por não andar em espírito. Mas quem é de espírito pode até pecar, mas ele se arrepende, confessa e deixa e alcança a misericórdia. Ao contrário do religioso que oculta e não prospera e coloca a culpa no diabo, tá? Então, também, capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, entende uma coisa. Mais uma vez, o apóstolo Paulo dizendo, agora só porque eu estou debaixo da graça eu vou pecar? Não, só que eu não sou mais pecador, porque eu estou debaixo da graça. Você entendeu? Vou desenhar outra coisa para você. Você estava devendo R$ 1.000 para uma pessoa e essa pessoa te chamava de velhaco. Só que um dia alguém foi lá e pagou para você essa dívida. Essa pessoa pode voltar a te chamar de velhaco, sendo que essa pessoa pagou para você, a dívida está perdoada? Não, não pode, por quê? Porque a dívida foi paga. Então você não é mais o velhaco. Ou seja, você não deve mais. Então você não é mais pecador. A Bíblia nos chama de geração eleita, menina dos olhos, e nós somos santos. Efésios capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, ó, orai com toda súplica e orações
por todos os santos. Quem são os santos? Eu e você. O próprio Deus falou para Abraão, Abraão, sede santo porque eu sou santo. Querido, quanto mais tempo você passar com Deus, mais santo você se torna. Amém? Então, vamos continuar aqui? Então, os libertinos, eles estão aí, amados. Eles estão aí querendo transformar a graça em desgraça. Tem um camarada bem conhecido aí, que estão até querendo comparar ele com Billy Graham, né? Ele é conhecido por uma gafe, né? Uma das gafes, que ele diz que eu e você somos a fraqueza de Deus. Misericórdia, mano. Desde quando nosso Deus é fraco? Nunca, né? Então, a gente vai falar do segundo grupo agora, os sirineus. Eram da Líbia, eles eram do norte da África. Eles tinham influência grega e também os sirineus eles eram muito radicais e muitos são muito tementes a Deus, mas porém religiosos. Na via sacra de Jesus, um certo sirineu ajudou Jesus a levar a cruz, que simboliza que alguém pode até mesmo te ajudar a carregar a cruz, mas dificilmente irá com você até o final. São aqueles que estão do teu lado, mas não são seus amigos. Eles se movimentam conforme a modinha, tá? Os sirineus eram um povo antigo já, amados. Eles são um povo antigo e eles são religiosos. Os sirineus, eles são tementes a Deus, só que eles são tão tementes a Deus que eles acabam inventando dogmas, tá? Eles não andam, além da Bíblia, eles têm que usar outro subterfúgio, tá? Quer ver o exemplo? Os sirineus são os religiosos aí que estão aí 100 anos já. Eles são tradicionais. Na igreja do sirineu, se você entrar de bermuda, você não canta. Na igreja do sirineu, se você entrar de calça, se a mulher entrar de calça, ela não canta, ela não pode fazer nada. Na igreja do sirineu, do grupo do sirineu, se você tiver cavanhaque e barba, você não pode cantar, você não pode fazer nada na igreja. Na igreja do sirineu, se a tua esposa não tiver o cabelo crescido, você não pode pregar, porque a tua esposa não dá exemplo. Porque o cabelo, segundo os sirineus, é véu, né? Sendo que o próprio texto que diz que é bom deixar o cabelo crescido, é o mesmo texto que diz que quem decide se a mulher corta o cabelo não é a igreja. Não diz em nenhum momento que é pecado cortar o cabelo. Deixou para a igreja decidir. Porém, os sirineus decidiram que o cabelo tem que ficar comprido e ainda julgam aqueles que deixam curto. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que é pecado. Tá? Ali é uma tradução cultural, né? O 1 Coríntios 7, o 1 Coríntios vai dizer, acho que é 7, se não me engano no versículo, é uma cidade portuária e estava falando das mulheres que eram servas da deusa Diana. Então as prostitutas estavam se convertendo, estavam indo para a igreja e elas eram confundidas, né, com as meretrizes, com as prostitutas. Então Paulo diz, olha, ou elas usam um véu, ou elas raspam a cabeça e usam um véu, porque elas não podem ficar com a nuca, porque para a igreja de Corinto, os homens de Corinto, que eram um grego, para o grego, a sensualidade da mulher, aqui no Brasil, a sensualidade da mulher é nas nádegas, no quadril. Nos Estados Unidos, a sensualidade da mulher é nos seios. Para os árabes, a sensualidade da mulher é na barriga. Quanto mais gordinha a mulher, mais sensual é. Para os gregos, a sensualidade era na nuca. Então, ou a mulher raspava a cabeça e colocava um véu para tampar a nuca, que era a sensualidade, ou ela deixava o cabelo crescido para tampar a sua sensualidade, que era a nuca. Só isso. Mas os sirineus ficam empurrando dogmas, né? Ou seja, a graça não importa mais. Tem que ter aí os dogmas humanos, o rito religioso para fazer a obra. E detalhe, né? O sirineu foi um dos sirineus, ele até carregou a cruz com Jesus. Olha que detalhe. A igreja religiosa, ela até te ajuda na caminhada. Ela sempre vai te ajudar a carregar a tua cruz. Mas o sirineu não quis ser crucificado com Cristo. E a Bíblia diz que eu não posso só
carregar a cruz. Eu tenho que me crucificar todo dia. Jesus disse assim, renuncia a ti mesmo e toma a tua cruz, né? Eu tenho que automaticamente me crucificar naquele momento na cruz. Então, o sirineu, ele até carrega a cruz, ele te ajuda. Enquanto você tem força, enquanto você tem disponibilidade para servir o sirineu, ele vai te ajudar. Só que quando você não tiver mais o que dá para eles, você não tiver dinheiro, se você não puder dizimar, eles já vão te cortar. Se você não tiver oferta, eles já vão te cortar. Então, fica para você essa pergunta, tá? O sirineu, ele não cuida da viúva do órfão. E detalhe, o sirineu, ele te ajuda desde que você tenha alguma coisa para dar em troca. A religião é assim. Enquanto você tem saúde, você presta para ficar de segunda a segunda enfiado dentro da igreja. Mas você ficou doente, você já é esquecido. Raramente o grupo sirineu vai te visitar, e quando você estiver passando necessidade, tu pode ter sido um dizimista de 20 anos. Você não vai receber uma ajuda. O máximo que você vai ganhar aí vai ser uma ajudinha dos irmãos, que são os mais chegados, que vão levar para ti uma cesta básica ali 1 ou no máximo 2 meses. Raramente eu já vi a religião ajudar uma pessoa por 6 meses ou até 1 ano. Então esquece. Esse é o grupo sirineu. O grupo sirineu é o grupo da religião. E eles vivem de movimento. Eles são crente modinha. Todo ano eles inventam um movimento. Todo ano eles levantam um cantor gospel para cobrar para pregar. O sirineu, ele cobra para pregar, ele cobra para cantar, e todo ano ele inventa um evento diferente, ou um evento com o mesmo nome, mas todo ano vai ter um evento, um movimento, porque o religioso, ele vive de movimento, não de avivamento, porque o movimento, ele gera lucro para o sirineu e gera status. Então o grupo gosta de status e vive fazendo moda. Sempre, todo ano entra uma modinha e o grupo dos sirineus estão ali envolvidos. Mas olha o que a palavra de Deus fala sobre esse grupo. Tá? Lá em 1 João, tá? No finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 2, 1 João 2, 19 e 21. Vai dizer assim, ó, 1 João, capítulo 2, 19 e 21, diz assim, ó, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis de tudo. Né? Ou seja, ele está falando aqui daqueles que parecem crentes, falam como crentes, inventam até roupas de crentes, né? Porque a Bíblia fala de modéstia e pudor e honestidade. Não fala em nenhum momento sobre qual é a roupa, qual é a grife, né? Porque no céu não tem loja evangélica. Então, são pessoas que parecem crente, falam como crente, falam em línguas, mas eles vivem com a alegria da alma e não do espírito. Por que não do espírito, Fabiano? Porque o Espírito Santo, ele converte a pessoa. Quem anda na alma não converte. São pessoas que, os sirineus, ele fala em língua dentro da igreja, no domingo, mas segunda-feira está na casa dos irmãos falando mal do irmão. Ou seja, a mesma boca que adora a Deus é a mesma que blasfema contra o irmão, é o mesmo que fala contra o pastor, é a mesma que fala contra a liderança. E eles têm prazer, eles têm um vício de falar mal de liderança. Todo sirineu é linguarudo, tá? É um povo terrível. E o terceiro grupo, quem que é? O terceiro grupo são os alexandrinos. Os alexandrinos, eles existem até hoje também, estão no nosso meio. Hoje no Egito, eles foram fundados pelo Alexandre o Grande. Ele era helenista, né? O que é o helenista? Ou seja, eles viviam de acordo vivem, né? De acordo à filosofia humana da Grécia, vivem dentro do intelectualismo, homem
homens pensadores, cheios de filosofia, que atribui todo o seu centro na filosofia racional e egocêntrica, ou seja, onde a ciência ela é voltada para o ego do homem, ou seja, o homem é o centro de tudo. Os alexandrinos sempre estão filosofando no Evangelho, querendo colocar o homem como centro, como fonte central do Evangelho. E isso é abominável, porque a gente sabe que o centro do Evangelho nunca foi o homem. O Evangelho egocêntrico, ele trabalha na alma, não trabalha no espírito. E vocês têm que tomar muito cuidado, amados, porque é fácil você virar um religioso quando você se deixa ser levado pela alma, tá? Quem que são os alexandrinos? São os pastores que são cultos, são pastores que se especializam em livros e homens que dão palestra de autoajuda e que sejam se formar em psicologia e ensinam sobre o autoconhecimento. Ou seja, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, entendeu? Os alexandrinos, os alexandrinos, eles estão no meio evangélico. É os camaradas que são intelectuais. Lembra que eu falei no início lá? Quando Adão decidiu comer do fruto da árvore do conhecimento do bom e do mal, do bem e do mal, ele estava trocando o conhecimento dos homens pela sabedoria do alto. Ou seja, hoje os alexandrinos estão aí, eles trabalham com filosofias humanas, aonde a letra, e eles geralmente estão na mídia, tá, irmãos? Os alexandrinos, eles estão na mídia e você vai ver que esses 3 grupos que eu apresentei para você, que estou apresentando, eles andam junto, tá? Não é separado, eles andam junto. Os da hipergraça andam junto com os sirineus e os sirineus andam junto com os alexandrinos. São 3 grupos que andam junto. Então, toda a igreja religiosa, esses 3 grupos, essas 3 visões estão inseridos lá, tá? Os alexandrinos hoje é o que cuida das filosofias humanas. Então as pregações deles são polidas e o homem é o centro. É aquelas pregações que faz você chorar porque mexe com a tua alma, tá? Quer ver um exemplo aqui? Olha as músicas que são cantadas hoje, que são feitas por alexandrinos. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei o amanhã. Quantas pessoas choraram ouvindo essa música e choram? Só que essa música não toca no espírito, é de alexandrinos. São músicas que têm filosofia humanas e colocam o homem no centro, que Deus vai honrar, Deus vai levantar, que Deus aqui é o escravo e o homem e Deus vai honrar o homem porque é promessa, né? Outra música dos alexandrinos. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Lembra lá? Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aí diz assim, não temerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. E tem a fé de Abraão. Aí você vai ler lá Hebreus 13, vai estar lá, eu acho que é Hebreus 13 ou 13, eu não me recordo agora. Mas tem lá toda todos os homens de fé, e você vai ver que a maioria deles morreram sem ver a promessa. Abraão morreu sem ver a promessa. Moisés morreu sem ver a promessa. Então, quem tem promessa morre, irmão. Mas o alexandrino coloca no alto, né? Outra música que eu cansei de tocar e cantar também, que diz assim, deixa eu te usar, deixa eu te curar, né? Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Ou seja, Deus falando para o homem, irmão, isso não é bíblico, isso são os alexandrinos. E isso mexe na alma. O homem chora, a mulher chora, ela fala em línguas, mas na segunda-feira ela está brigando com a vizinha, né? Porque a unção que não transforma, a unção que não confronta, essa não me transforma. Então os alexandrinos, a igreja dos alexandrinos, elas faz a igreja ser doce. O culto, até o tema do culto é convidativo, né? Culto para receber, culto de alguma coisa, tipo culto de vitória, culto da bênção, né? Nós temos aqui a quarta da bênção, nós temos a nossa igreja, só que é ensino da palavra.
É estratégia. O cara vai lá, pensa que vai receber uma profecia e é palavra. É 1 hora e meia de palavra, irmão. Aqui, ó, feijão. Mas tem lugares aí que é justamente isso. É quinta da bênção, quarta da bênção. E a pessoa vai para buscar bênção e as músicas que são cantadas lá são músicas de Alexandrino. A palavra que é pregada é palavra de Alexandrino. Deus vai fazer, Deus vai te dar, levanta a cabeça, não desista, porque você é especial, não tem outro, só tem a tua digital na mão, irmão, você é insubstituível, mentira, todos nós somos substituíveis. Quando Deus chamou Moisés, falou, Moisés, tu não quer ir? Ah, Moisés dizia, eu tenho a língua presa, Senhor. Aí Deus falou assim, ah é? Então eu vou mandar Arão tá aí, ó, teu irmão tá aí. Eu vou mandar ele? Ah, não, então eu vou, Senhor, então eu vou com ele. Se Moisés negasse o chamado, Arão ia no lugar. Então Deus sempre tem alguém para substituir você. Se você negar, tá? De fazer a vontade de Deus, você negar a autoridade de Deus na tua vida, Deus bota outro, irmão. Deus te abate e bota outro. Isso aconteceu na Bíblia várias vezes. Rei Saul negou a autoridade de Deus, não quis cumprir o chamado, Deus levantou Davi. Elias, lá atrás, lá, 1 Reis lá, né? Não quis fazer o que Deus mandou, ele levantou Eliseu. E assim vai. A obra não para por causa de mim e você, porque Deus é soberano. Deus nem precisava de nós, irmão. Os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo. Só que os alexandrinos entraram no meio evangélico e trouxeram essa filosofia humana para dentro da igreja e hoje as pessoas vão. Né? Outra música, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não é, irmão. A Bíblia diz que quando eu e você não, perdão. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, o homem perdeu os atributos de Deus comunicáveis. Então, nós não somos mais imagem e semelhança porque nós perdemos o atributo por causa do pecado. Quando eu e você aceitamos a Cristo e mudamos de vida, e quando é que eu me torno de volta a imagem e semelhança? Quando eu tenho fruto do Espírito. Então você vai lá, pega Gálatas 5, dos 22 ao 24 e vê se você tem algum atributo daquele. Se você não tiver um atributo daquele, sinto muito, mas você não é imagem e semelhança de Deus. Você é apenas um evangélico simpatizante. Tá? Vamos lá? Então, nós, cristãos, quanto mais profundo nós nos embasamos no Evangelho. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós lemos, mais dependente de Cristo nós somos. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 2. Tá? 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5, diz assim, ó. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus, este crucificado. É até o 5. Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, entre grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Ou seja, nós não podemos, os alexandrinos, eles se apoiam na sabedoria humana e não na sabedoria de Deus. Então, aquelas pregações egocêntricas, com jargão, porque, irmãos, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não é bíblico, tá, irmão? Isso não existe na Bíblia. O sentido é até bonitinho, mas isso não tem na Bíblia. Ah, irmão, porque está na palavra que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Também não existe na Bíblia, irmão. É jargão evangélico. São os alexandrinos aí colocando jargão para que eu e você se sinta especial e não venha desanimar da fé. Ou seja, para te manter no clube, tá? Enquanto manter no clube,
você sustenta a pirâmide e, né, porque é uma pirâmide, irmão. Olha só, o que está embaixo da pirâmide é ensinado o que ele faz para Deus. Então ele se mata, ele dirige igreja, ele cuida da igreja dos sirineus, ele cuida dos dogmas, deixa a mulher em casa doente e ele não cobra nada porque é para Deus. Só que quem está acima dele não faz de graça, recebe um salário. E se não receber um salário, ele não faz. Ele só está ali porque ele é pago e ele tem um salário. Acima dele tem um que ganha 2 vezes mais que ele, até chegar num ponto central que é a pirâmide. Então, os sirineus, os alexandrinos e os libertinos, todos eles ganham, enquanto a massa aqui embaixo que trabalha, que está de segunda a segunda, enquanto o camarada está na praia viajando, os coitados aí dos alexandrinos estão se matando aí, pregando e fazendo um monte de coisa, enquanto os libertinos lá, os que foram libertos, ganham dinheiro nas costas deles, né? E é irônico, porque talvez você está me assistindo e você faça parte de uma igreja de um sirineu, de um libertino ou de um alexandrino. Então, olha o que ainda diz a palavra no verso 12 e 14 de 1 Coríntios. Diz aqui: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está escrito dividido? Não, pois foi Paulo que foi crucificado por vós? Não. Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Não. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Ele está dizendo aqui, ele está falando, o pessoal de Corinto estava escolhendo, né? Estavam caindo aí na armadilha aí dos alexandrinos. Os alexandrinos têm pregadores e cantores preferidos. Então, a igreja de Corinto estava querendo escolher já. Uns queriam ser de Pedro, outros queriam ser de Paulo, outros queriam ser... Ele falou, não, por acaso fui eu que... Perdão. Por acaso fui eu que morri por vós? Não. O que ele está querendo dizer aqui, ó? Por acaso foi a igreja A que morreu por você? Foi a igreja B que morreu por você? Foi a igreja C que morreu por você? Não. Quem morreu por você foi Cristo, irmão. Então nós vivemos uma geração que não quer saber do noivo, quer saber da noiva. Ah, eu vou para a igreja A porque lá é assim. Eu vou para a igreja B que lá é assim. Eu vou para a igreja C. Não, você tem que ir para a igreja por causa de Cristo, não por causa de igreja, tá? A igreja, a noiva, já tem marido. Não queira casar com a noiva, irmão. Não queira casar com a noiva, né? Então, nós vivemos uma geração que ela não frequenta a igreja pelo caráter do pastor, que alimenta, que cuida e que dá a vida por ela. Não, ela frequenta a igreja que tenha ar-condicionado, que tenha confortar, que tenha salinha, que tenha departamentos para toda a sua família e que possa pegar a mão no microfone e dizer e mostrar o seu talento. Infelizmente, esse é o perfil dos alexandrinos aí, tá? Então, a Bíblia diz ao contrário, que nós devemos procurar a igreja não pela placa, mas pelo que é pregado nela. Então, você tem que tomar cuidado, que tem muita filosofia humana hoje dentro de igrejas evangélicas. A igreja cristã, por que existe igreja evangélica e igreja cristã? A igreja evangélica, eu não estou falando de congregação cristã, estou falando de igreja cristã. A igreja cristã, ela vela pelo nome de Cristo, prega somente Cristo, prega da onde Cristo veio, o que Cristo fez e o que Cristo vai fazer. Então ela prepara a igreja para o arrebatamento. Ela prepara a igreja para estar com Cristo na glória. Ela não prega vitória, ela não prega outra coisa a não ser preparar a igreja para a vinda de Cristo. Ou seja, então no púlpito dela tem que ter o quê? Evangelho de confronto, evangelho de conserto, aliança, evangelho falando sobre o céu, sobre a esperança do céu, porque se você não tiver a expectativa do céu, tu vai fazer o que lá? E segundo, pregar sobre o inferno, sobre a condenação e sobre o que o pecado pode, o pecado de iniquidade e o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que não tem perdão. Então, se você está num ambiente que dá, no teu púlpito, no púlpito da tua igreja, onde você congrega lá, não tem pregação sobre céu, não tem pregação de confronto,
não fala sobre o inferno, não fala sobre o céu, não ensina sobre iniquidade e não ensina sobre os atributos de Deus comunicáveis e os atributos incomunicáveis, né? Se você achou que eu falei língua aqui, é sinal que não, você nem está ouvindo isso no púlpito da igreja. Então, ou você está faltando muito culto, né? Então, querido, foque em Cristo. Foque em Cristo. E se não tiver Cristo, o Cristo não for o centro dessa igreja, ou seja, porque muitos cantam em nome de Cristo, pregam em nome de Cristo, mas não cantam o que Cristo cantaria, não pregam o que Cristo pregaria, né? E não vivem como Cristo viveria, mas fazem tudo em nome dele, mas não fazem em atitudes, não vivem o que pregam, tá? Então, o avivamento com emocionalismo e movimento não existe. Ou seja, a igreja desses três grupos, eles só funcionam com emocionalismo e movimento. Se eu não estou em avivamento, então ninguém será avivado, tá? Umas das características da igreja desses três grupos é que eles não vivem novidade de vida. Ou seja, você senta com um camarada deste, ele só sabe murmurar. Se eles não murmuram do pastor, eles murmuram da igreja. Se não murmura da igreja, murmura do vizinho. Se não murmura do vizinho, murmura do trabalho. Se não murmura do trabalho, murmura da sua própria vida. Por quê? Porque são alexandrinos, sirineus e libertinos. Então, são pessoas que são religiosas. Elas não têm prazer andar na graça, elas ainda andam na lei, elas caminham com Deus, mas elas precisam de dogmas, elas precisam fazer um monte de atributo, elas precisam ter uma roupa especial para estar lá, para que Deus a vejam como, pelo que elas se vestem e pelo que elas dizem, mas elas esquecem que de segunda a sexta Deus está de olho, tá? Então, a igreja que não tem avivamento, essa não traz conversão, então foge de lá, povo meu, que é Babilônia. Ou seja, então, olha que interessante, talvez Estevão, amado, você não vai ver Deus falando com Estevão no capítulo 7, porém, Estevão sabia o que Deus estava fazendo. Estevão sabia quem era Deus, sabia quem era Cristo e sabia o que Deus estava fazendo, tá? Ou seja, toda pessoa que tem chamado, ela primeiro vai ser profetizada. Ou seja, você é o fruto de uma profecia. Porque a palavra de Deus diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, certo? Ou seja, se você aceitou a Cristo, mas quando você aceitou a Cristo, quando Deus tem um chamado para você, Ele sempre vai levantar alguém para falar, olha, Deus manda te dizer, eu te vejo assim, tu vai ser assado. Ou seja, você foi profetizado, tem chamado, né? Nenhum homem da Bíblia, irmão, fez alguma coisa para Cristo sem ser profetizado. Moisés foi profetizado, tá? Ele foi profetizado. Você vai ver que muitos que Deus levantou foi profetizado. Davi foi profetizado. Vários homens aí foram profetizados. Noé foi profetizado. Ele achou graça aos olhos de Deus e Deus chamou ele e profetizou que ele ia fazer. Então, todo homem que tem um chamado na vida dele, de Deus, foi profetizado primeiro, tá? 2. Você deve sempre orar, sempre no Espírito. Ande na palavra que ele te deu. Salmo 139, verso 17 e 18, vai dizer assim, ó, que em seu livro ele escreveu a minha história antes mesmo de ter me conhecido. Ou seja, trabalhar para Deus não te aprova. Tu não entendeu, né? Eu vou falar de novo. Você não pode ser, se você foi profetizado pela boca de alguém, pelo teu pastor ou por uma irmã, seja lá, você foi profetizado.
Se você foi profetizado, é porque a sua história já está escrita. Lá em Salmo 139 diz que a tua história já está prometida, já está escrita. Então, o que acontece? Eu tenho que andar conforme os mandamentos de Cristo e esperar em Deus. Eu não posso botar o pé pela mão, porque tem gente, irmão, que é profetizado e já se atravessa, já faz coisas que Deus nunca mandou fazer. Eu conheço muitas pessoas que estão no púlpito, exemplo, eu conheço muitas pessoas que são presbíteros e não deveriam ser presbítero. Por quê? Porque a Bíblia diz que o presbítero, biblicamente, é o camarada que ensina, ele tem o dom de mestre, ele é o cara que ensina a igreja. E o presbítero não pode ser um cara novo, ele tem que ser um cara experimentado na obra. Hoje você vê presbítero de 18 anos, hoje você vê presbítero de 20 anos. E o presbítero não é chamado, é título dado àquele que tem experiência. Quer ver o exemplo? João, que escreveu, o apóstolo João. O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele é um apóstolo. Porém, no final da carreira, ele se tornou um presbítero. Se você ler primeiro, segundo e terceiro João, ele é chamado de presbítero. Tá? Então, o presbítero, é por isso que antigamente, amados, você via aí presbítero de cabelinho branco. Esses eram presbítero mesmo. E hoje a igreja evangélica nova, ela não quer botar mais pessoas que têm experiência. Por quê? Porque quem tem experiência com Deus questiona. Então é mais fácil botar um monte de molequinho que obedece o que os outros estão falando e não obedece o homem, não a Deus, né? Porque menino obedece o homem, né? Não obedece a Deus. Mas quem tem experiência na palavra com Deus, ele não diz sim para qualquer coisa. Então, se você estudar os 5 ministérios, você vai ver que presbitério não é chamado. Presbitério, ele é dado a uma pessoa que tem tempo de conversão e só pode ser presbítero aquele que tem aí alguns anos de conversão e ele tem que ser hábil a ensinar, porque como é que ele vai cuidar de uma igreja sem ensinar? Como é que ele vai cuidar de uma igreja sem dar ensinamento para o povo? Tá? Então, aí pega, né? Muita gente passa batido aí por esse chamado aí. Então muita gente levanta o camarada como presbítero e às vezes o cara não sabe nem cantar. Então esse cara aí, ele trabalha bem. Eu conheço muito presbítero que não tem chamado para presbítero, mas estão dirigindo a igreja. Só que o cara não ensina a igreja. E o camarada não tem jeito para coisa, mas ele está trabalhando. O que você quer dizer com isso, pastor Fabiano? Trabalhar para Deus não te aprova. Trabalhar para Deus não te aprova, irmão. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Então, se trabalhar para Deus não me aprova, eu não devo me preocupar com o trabalho. Até porque Efésios capítulo 1, se eu não me engano, verso 4, vai dizer que a obra já está feita. Se a obra já está feita, quem prepara a obra e quem direciona a obra é Cristo. Porque já foi preparado. Então, eu não tenho que ficar batendo cabeça, eu não tenho que ficar esquentando cabeça, eu não tenho que querer levar a igreja nas costas, abandonar minha família em casa doente ou deixar de investir na minha família para investir na família dos outros. Porque a obra já está feita, eu tenho que descansar no Senhor e só seguir a nuvem de glória. E por que que me mostra um texto bíblico, pastor Fabiano, que trabalhar para Deus não me aprova? Mateus 7, 23, a Bíblia diz, Jesus diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, porque naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome preguei, cuidou de igreja, demônios expulsei, enfermos eu curei, e ele falará abertamente, não te conheço, apartai-vos de mim para o lago do fogo do inferno, aqui você que ama e pratica a iniquidade. O que é amar e praticar a iniquidade? É aquele pecado que você não sente mais dor. É aquele pecado que você comete, você vai para a igreja, prega o que você quer, canta o que você quer e faz o que você quer em nome de Cristo. É pecado, iniquidade. Está assim dentro das igrejas, ó, entregando profecia que Deus não mandou entregar. É perigoso, irmão. Tem muita gente brincando com o nome de Deus, tá? Tem muita gente. Então,
trabalhar para Deus não me aprova. Porque Deus não me chamou para estar trabalhando para Ele. Deus não me chamou para trabalhar para Ele. Deus me chamou para estar com Ele. Quem quer que você trabalhe, amado, é Faraó. Faraó quer que você trabalhe para que ele fique rico. O Faraó está lá em cima, lá, ó, ganhando lá seus 50 mil, 60 mil, enquanto você está embaixo, de segunda a segunda. Aí, ó, enquanto o Faraó está passeando, dizendo que está viajando em negócios, está passeando com a família na praia, ponto turístico, isso aí, ó, de segunda a segunda. Aí você coloca na tua cabeça, você se coloca uma alta humildade dentro de você, dizendo, ah, mas é para Jesus, é para Jesus. Não, não é para Jesus. Porque Jesus diz assim, ó, vinde a mim, vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, todo o trabalho que eu faço para Deus, que me causa peso nos ombros, é para o homem, nunca foi para Deus. Quando você trabalha para Deus pela graça, e não pela lei, e não pela religião, irmão, você tem prazer. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. E outra, a tua família, ela tá contigo. Ela não divide. A tua família tem prazer de fazer junto com você. Agora, quando a tua família não tá junto, e quando você não tem tempo para tua família, tu tá com a tua família enfiada dentro da igreja de segunda a segunda, não tem tempo para sair com teu filho, com a tua filha, vai dar problema, irmão. Quando chegar a adolescência, vai por mim. Conheça essa história, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque a maioria dos filhos dos pastores hoje, que são religiosos, odeiam a igreja. Porque o pastor adulterou com a igreja. Porque a noiva é do noivo, é de Cristo. Quem tem que morrer pela igreja é Cristo, e ele já morreu. Não é o pastor. Não é o dirigente. Não é o líder do ciclo de oração. Não é o regente. Não, querido. Você fica se matando pela religião. Enquanto a graça diz que a obra já está pronta, você só tem que andar por ela. Tem que ter equilíbrio. Queridos, Deus abençoe tua vida. Quarta-feira tem mais, para a parte 2 do capítulo 6. E aí a gente termina e entra no capítulo 7. Deus abençoe tua vida. Obrigado por estar comigo até aqui. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Juntos somos mais fortes. Deus abençoe tua vida. Querido, peça duas coisas para Deus. Que você ande em espírito, não na alma. E que você não seja confundido. Que você saiba quando algo é de Deus, quando não é. Porque se você andar na alma, você vai achar que tudo é de Deus. E nem tudo, ainda que esteja certo, é de Deus. Porque tem coisas que Deus faz para te confrontar e para que você venha andar na linha com Ele. E às vezes, por causa do evangelho egocêntrico, a gente não aceita. A gente diz que é do diabo. Nem tudo é do diabo, irmão. Às vezes é só Deus trabalhando na tua vida para tu se alinhar com Ele. Deus abençoe. Até mais.